Queridos investidores, hoje nós estamos atendendo a pedido nos comentários. Vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre o RBRF11, que é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, os famosos FOFs. Vamos entender o que tem nessa carteira, porque ele é um fundo multi-estratégia, ele tem uma estratégia um pouquinho mais agressiva e a gente vai conseguir aqui nesse vídeo entender o que ele faz para pagar esse dividendo que está acima dos outros FOFs, por exemplo, ou de outros fundos imobiliários que vem dando uma rentabilidade bastante interessante, pagando uns dividendos não recorrentes. O que acontece com esse fundo para ele fazer toda essa gestão mais ativa? A gente vai entender, mas antes disso, é interessante a gente mostrar aqui brevemente que a parte dos fundos imobiliários que investem em outros fundos, os FOFs, eles ocupam ali a meiuca dos investimentos, né? A gente tem que, em primeiro lugar, onde nós temos maior valor de mercado, são realmente ali os fundos de CRIs, né? Os fundos de papéis com 65 bilhões de reais, quando você soma todos os fundos. Aqui 5% são de FOFs, apenas então 10 bilhões são destinados aos investimentos, os fundos que investem em outros fundos, né? Além disso, ele tem também 8% ocupa, né, o espaço entre 8% de todos os fundos imobiliários listados são esses FOFs. Lembrando que a maior parte das negociações estão sendo feitas por nós, meros mortais de pessoas físicas. Mas tudo bem, isso aí é só um detalhe. A gente tem que olhar também que estou gravando esse vídeo num cenário, ponto 1, muito desafiador para os fundos imobiliários, porque cada dia que passa, você vê os seus fundos caindo na sua carteira. Por isso que é importante a gente verificar se esse realmente fundo perdeu o fundamento ou se está caindo simplesmente porque só está mais atrativo investir no curto prazo, na renda fixa, na Selic, por exemplo, pagando 12,25% ao ano, né, sem problema nenhum, sem fundo de inadimplência, sem fiagro dando calote, nem nada. Então deixar o dinheiro lá parece que está mais fácil para os investidores. Por isso que os fundos, na maioria dos casos, estão caindo. Por isso, mas que é importante que você consiga, a partir desse vídeo também, aprender a analisar o seu próprio fundo que está aí na sua carteira performando negativamente ou se está performando positivamente, você entendeu por quê. Hoje nós temos um cenário que, ao longo de toda a história do IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, ele está devolvendo o ganho de capital que ele trouxe para a gente no início do ano, hoje nos 2.928 pontos. De qualquer forma, quase 100% de rentabilidade, mas isso não quer dizer muita coisa. Já o fundo imobiliário com que nós estamos falando, RBRF11, desde o seu início, perdendo ali 41% de valorização na sua cota, o que pode ser uma oportunidade única para alguns investidores que gostam da tese de investimentos e querem acumular o máximo de cotas possível, pagando esse desconto para ter um yield on cost muito interessante, ou simplesmente para outras pessoas que não gostam muito e acham arriscado simplesmente se afastar, né? Então nós vamos ver a estratégia do RBRF11, como que ele trabalha, esse fundo que investe em outros fundos, que tem essa característica multi-estratégias, que tem várias estratégias de alocação do patrimônio líquido para poder trazer uma rentabilidade acima dos indexadores, inclusive acima dos indexadores de renda fixa. Então o que ele diz para a gente aqui? Ele diz que ele pode dividir a sua carteira em principais 5 ativos: ações, fundos de desenvolvimento, fundos de tijolos, fundos de créditos, que são CRIs, ou liquidez, que é simplesmente um caixa líquido ali para ele deixar, para movimentar como se fosse a reserva de oportunidade desse fundo. Então aqui eu fiz uma divisão já somando para algumas coisas que a gente tem que se atentar dessa divisão que ele faz. Primeiro ponto que eu quero que você olhe é esse gráfico no cantinho esquerdo aqui, onde eu demarquei em amarelo risco e retorno. Então mais para cima tem um menor risco, possivelmente um retorno menor, quanto está mais para baixo eu tenho um maior risco, mas também um maior retorno. Observe que no meio termo dele, onde ocupa os fundos que ele compra, né, outros fundos imobiliários, que são na maioria de tijolos, compreende 68,2% da carteira, onde ele tem os fundos que está demarcado aí em ILP, que é o prazo, né, de longo prazo ou de curto prazo. Os de longo prazo visam bater o IPCA mais 8 e o de curto prazo IPCA mais 12. Por que curto prazo? Porque ele faz movimentações, ele compra um fundo que está descontado, quando o fundo se valoriza, ele ganha nesse carrego aí, recebendo de dividendos, e vende esse fundo oferindo lucros, né? Então ele tem desse 68% mais resiliente, meio concentrado ali em fundos de tijolos, que a gente sabe que são fundos, em comparação com fundos de papel, mais seguros, né? Ele tem ali 39% para longo prazo e
a curto prazo 28%. É uma carteira que ele está ali basicamente mais de 50%, tendo potencial mais de dividendos, mais de recebimentos de receitas, um pouco mais conservador. Uma parte mais segura, que são os fundos de papel, ele deixa ali 15,3% da carteira, todos de curto prazo, tá? Para fazer trading nessa carteira dele, 7,5% para curto prazo, onde ele bate o indexador, né? E 7,7% para IPCA mais 8%. Tá? Para liquidez, onde ele deixa o caixa, que é esse primeiro ponto que você está vendo em 11,5%, a gente tem que estar investido na NTNB, que é a nota do Tesouro Brasileiro, né? Em 11% da carteira está no seu caixa esperando ali uma oportunidade de investimentos. E agora os 5% em fundos de tijolos de desenvolvimento, que é uma parte mais arriscada, que está mais para longo prazo, né? Que são ativos off-market, não estão muito disponíveis para nós meros mortais investir. Ele tem esse 5% da carteira, onde ele visa bater IPCA mais 15%. Então veja que ele tem essa rentabilidade do fundo de forma mista. Ele sai desde lá da renda fixa, vai passando pelos indexadores IPCA mais 8%, IPCA mais 12% e agora IPCA mais 15%, sendo que grande parte da carteira dele investe em outros fundos imobiliários da linha de tijolos. Beleza até aqui? Para conhecer os ativos de tijolos, a gente tem aqui só como exemplificação um deles que é o HGPO, que faz 10% de patrimônio, né, ocupa 10% do patrimônio líquido do fundo. A gente tem o Shopping Eldorado com 9% e o TEPP com 8,3%. São as 3 maiores posições, onde ele tem esses ativos ali, tanto os off-markets, né, que é IPCA mais 8%, ou os fundos imobiliários que visam IPCA mais 12%, que é aquele 68,3% do patrimônio líquido. Para os créditos, ele tem também uma carteira mais enxuta, menorzinha, parte do RBRR, que é um fundo da casa, outro CRI ele tem também, tá? E ele tem um CRI da MRV. Inclusive, eu acho que eu conheço esses prédios. Parecem os prédios aqui perto da minha casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? IPCA mais 10, 15% da sua carteirinha. Agora, uma parte mais ativa, onde são mais do que IPCA mais 15, que é 5% da carteira só para o maior risco. Ele tem também o RB Desenvolvimento, com 2,3% do patrimônio, o RB Desenvolvimento Logístico também, com um pouquinho só, 0,7%, né, do patrimônio, e esse PNDL 11 aí, que também é um galpão, com 0,7% do patrimônio líquido do fundo. Não tem ações e a liquidez aí embaixo é o caixa que ele deixa. Então, assim, ele vai trazendo essa diversificação, onde ele deixa uma parte pequena da sua carteira para ser mais arriscada, para ele oferir mais lucro, para ele ter essa rentabilidade que te enche os olhos nos dividendos. Quando você assusta, ele te paga um dividendão aí, e a outra parte para ser mais resiliente, onde ele vai ali fazendo essa gestão mais ativa, mas de uma maneira mais branda na sua carteira. A gente pode até ver aqui que de 1,1 bilhão de reais no patrimônio líquido do fundo, 73% a tijolo, 27% a papel, tá? É um fundo que investe em outros fundos, beleza? Esses são os ativos dele, tá? Da categoria do tijolo, conforme eu disse, para fundos de tijolos sem aquelas estratégias, 68%, e para papel a gente tem fundos de CRIs que tem 15,4% e 11% de caixa ali. Essa é uma divisão ali de interessante, onde os fundos de tijolos ele investe mais nos corporativos, mas tem shopping, residencial, logístico, dentre outros, né? A gente tem aqui também, para a parte de papel, que é importante, fundos de high grade, ou os fundos de crédito estruturado também, que é uma parte mais arriscada, e a liquidez, que é o caixa dele, tá? Então essa é a divisão máxima com que ele consegue. E para entender um pouquinho sobre os fundos, aqui estão os fundos que este fundo compra, né? Então, o RBRF compra o HGPO, Shopping Eldorado, TEPP, tem o BPML, BRCR, JSR, vários fundos aqui. Então ele divide tijolo, crédito, desenvolvimento e o seu caixa em 11% para aproveitar as oportunidades. Inclusive, de agora do mercado mais descontado, pode ser que esse fundo aproveite muito para fazer bastantes aquisições aí, para deixar o fundo mais rentável, né, pessoal? Em termos das obrigações, da alavancagem ou da dívida, seja lá qual o nome que você gosta de dar para quando o fundo pega o empréstimo, a gente tem aqui algumas obrigações que compreendem quando é CDI mais 4, 2,4 da carteira, e IPCA mais 5, 5,3 da carteira. Nada que vá machucar o fundo de maneira nenhuma, um pagamento super saudável aí, tá? E nisso, o fundo ele vem recebendo os dividendos e as bonificações e os proventos diversos, né? Sejam de dividendos dos próprios fundos que ele investe, ou seja, das vendas dos ativos
que são redistribuídos. Aqui a gente tem, por exemplo, para o caixa de outubro, ele tem aqui os rendimentos, né, 12 milhões, depois ele tem um ganho de capital também vindo dessa questão ali do giro da carteira, tem a parte só do CRIs e tem um caixa ali onde ele consegue faturar esse valor todo que você está vendo aí, que é bastante interessante, né, pessoal? Com isso ele vem distribuindo ali esse mês 9 centavos, tá? Um ponto importante que essas manutenções, esse gerenciamento mais ativo do fundo, onde ele investe em outro fundo, que eventualmente esse outro fundo vende um ativo e recebe um dividendo extraordinário, a gente já vai ver na aba de dividendos, que é igual aqui que aconteceu na movimentação, tá? Em outubro, concluída a venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, que estavam no fundo HGPO, que é a primeira posição dele, tá? Na carteira desse fundo, o HGPO ocupava a primeira posição, o HGPO vendeu esses dois imóveis, recebeu um dividendo extraordinário, distribuiu o dividendo caiu na conta do nosso fundo aqui em questão, com uma TIR de 16%, com 26 centavos por cota, e nisso o fundo vai fazer uma redistribuição mais estratégica desse dividendo extraordinário para nós aqui, investidores. Com isso a gente consegue o quê? Previsibilidade nos dividendos, um dividendo mais constante, onde ele dá para a gente até aqui uma projeção, pelo menos para dezembro e janeiro. Aqui, acredito que ele errou na data, seria janeiro de 25, entre 9 e 11 centavos, frente aos 6 centavos que estavam acontecendo no passado. Então, pode ser que aumente os dividendos, mas para curto prazo. Tá? Com isso, com essa venda, ele aumenta o caixa dele, ele sai de 11,4 para 17,6. Isso aumenta a oportunidade do fundo de fazer novos aportes ou simplesmente deixar ele no caixa para ir distribuindo dividendos mais recorrentes. Né? Hoje, você pagando R$6, 12,4% em dividend yield, 0,73% preço sobre valor patrimonial, então um desconto bastante relevante, interessante, liquidez média diária sem problemas, dá para comprar e vender cotas à vontade, tá? Nos últimos 12 meses teve uma desvalorização. E veja aqui nesse quadro, onde ele vem pagando recorrente por ano 6 centavos, em alguns pontos ele paga esses extraordinários, igual aqui no mês de dezembro, com 10 centavos em distribuição, frente ao que era 6 centavos. Por quê? Porque um fundo que ele tinha na carteira vendeu ativos, pagou extraordinários e ele tem que repassar esses dividendos para quem é cotista, tá? Aqui a gente tem também um quadro dos descontos que eu separei para gente, né? Então o RBRF ele ocupa só de fundos, tá? Só dos FOFs aqui. Ele está no segundo ranking de posição como mais descontado para investimento, né? 0,73, dando um yield de 12,4, né? Mas a gente tem o HFOF, a gente tem o XPSF, que são fundos que eu conheço, né? Tem o BCIA, né? BCIA, tem vídeos desses fundos aqui no canal, se você quiser ver também, tá? Mas aí ele é um fundo que está aqui só querendo mostrar que ele está bastante descontado. Então, quando você investe no RBRF11, você está investindo no fundo que tem mais de 1 bilhão em patrimônio líquido, onde ele investe numa carteira multiestratégica, comprando outros fundos imobiliários, sejam esses fundos de tijolos, de CRIs, de desenvolvimentos, né? Dentro dos tijolos tem galpão, tem shopping, tem outros estruturados, então ele vai mexendo nessa carteira, por isso que o dividendo ele tende a ser um pouquinho mais agressivo do que as outras. Parte dessa carteira tem um potencial de maior risco, mas nada com que a gestão não consiga lidar aí pela competência do pessoal, tá? É um fundo que é para iniciante, o cara começou, vai comprar as primeiras cotas de fundos deles. Talvez eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, me isentando aqui já de qualquer tipo de sugestão de investimento, não quero que você venda sua bicicleta e compre aqui o fundo RBRF11, tá? Então, só estou te repassando aqui as experiências que eu venho adquirindo com os anos de investimentos que eu tenho. Então, comecei hoje, com o conhecimento que eu tenho, começando a investir agora e tal, o que eu faço? Eu já compraria esse fundo? Talvez não. Esse fundo um pouquinho mais agressivo, assim, eu deixaria isso só se eu tivesse uma carteira um pouquinho mais consolidada, querendo um pouquinho mais de risco e tal. Eu sou mais, meu perfil, apesar de ser ações e fundos imobiliários, é um pouquinho mais resiliente nesses dois quesitos. Até que, se você quiser aprender mais, você pode clicar na playlist que eu vou deixar aqui para você acompanhar a carteira do canal, que é uma carteira onde a gente investe toda semana e nisso você vai aprendendo as técnicas, a gente vai fazendo as análises, você vai conseguir ser um investidor cada vez melhor, tá? Mas isso é uma opção
pessoal, tá? Não é um fundo ruim, não é um fundo que tem inadimplência, não tem nada errado, é um fundo que tem um bom patrimônio, paga um bom yield, é um fundo antigo desde 2017, né? Então tem histórico aí para contar pra gente, tá? Então, espero que você tenha entendido sobre o RBRF11, fundo ok, para fundo de fundos seria um dos melhores no caso aqui, sinceramente, né? Tem uma outra carteira que eu faço gestão que eu tenho o HFOF, mas depois a gente conversa sobre isso. Tem vídeo do HFOF aqui também, tem vídeo de quase tudo aqui no canal, é só digitar aí o fundo que você quer, mais investidor classe média que você vai conseguir achar, tá? Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal, eu preciso dessa inscrição sua se você não é um inscrito, ainda mais se você ativar o sininho, porque como eu faço vídeo todos os dias você vai receber a notificação que é um vídeo diferente, né? É fundo imobiliário, é FIAGRO, é FIINFRA, é ações, análise de ações, resultados, carteira do canal, análise de carteira dos inscritos. Então tudo isso a gente vai conversando aqui, você vai se tornar um investidor cada vez melhor, tá? Por fim, se você gostou, se sentiu grato com as informações que você vem aprendendo aqui no canal, considere se tornar membro, clica aí no botãozinho seja membro do canal, nem que seja por um mês, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, todo mundo vai conseguir crescer aqui a nossa comunidade, crescer o canal para eu me doar mais por vocês, fazer vídeos cada vez melhores, tá bom? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.